porque agora é a hora de você ver os exemplos práticos de como usar os videogames e os jogos de videogames de forma efetiva durante a fisioterapia para transformar a cinesioterapia tradicional. A gente vai começar por esse jogo, o Table Tilt. O Table Tilt foi um jogo, um minigame, na verdade, desenvolvido para o Nintendo Wii. E você vai encontrar esse minigame em 2 jogos do Nintendo Wii. Tanto no Wii Fit, esse aqui, e numa evolução dele, o Wii Fit Plus. Então, nos 2 jogos, o Table Tilt está incluído na categoria Balance, na categoria de equilíbrio, tá? E o objetivo desse jogo é inclinar uma mesa para encaixar as bolinhas nos buracos sem deixar nenhuma delas cair para fora. Então, o objetivo do paciente sempre vai ser esse, a cada fase, mesmo com o aumento da dificuldade no jogo. E para isso é necessário incluir um acessório do Nintendo Wii, que é o Balance Board, que vocês estão vendo aí. Então, essa plataforma é uma plataforma de pressão que capta a alteração de pressão sobre ela. Isso quer dizer que se você inclinar o seu, se você estiver sobre a plataforma, inclinar o seu corpo para frente, ela detecta essa alteração de pressão e isso vai desencadear uma ação no jogo. Se você inclinar para trás, a mesma coisa, para os lados. Se você inclinar fazendo uma rotação, uma circundução, se a paciente estiver sentada, uma circundução da pelve, ou um deslocamento do centro de gravidade no sentido circular, tudo isso vai ser detectado pelo jogo e a ação do jogo acontece. Para isso, você precisa posicionar muito bem o seu paciente sobre o balance, porque o grupo muscular, a articulação, a região do corpo que vai ser trabalhada, que vai ser o seu objetivo naquele momento, tem que estar posicionada sobre o balance para essa região executar os movimentos sobre ele, né? E jogar, na verdade. Então, esses exemplos aí, ó, com esses exemplos, dá para vocês perceberem uma variabilidade de posicionamentos. Então, um apoio unipodal, né, porque normalmente a orientação para a maioria dos jogos é que o paciente fique em pé na plataforma com os 2 pés apoiados, um de cada lado. Então você pode variar isso para um apoio unipodal no centro da plataforma, como está aí, ou os membros superiores, olha que legal. Os membros superiores apoiados na plataforma, e aí é o deslocamento dessa região do corpo, né, membros superiores, cintura escapular, a porção superior do tronco, o deslocamento dessa região na plataforma que vai desencadear neste jogo a inclinação da mesa. E a outra imagem, na outra imagem vocês vão ver então uma bola suíça sobre a plataforma e a paciente sentada sobre a bola. Então você aumenta aí a instabilidade, mas você está utilizando uma posição sentada e o deslocamento aí do tronco e da pelve sobre a bola, deslocando a bola sobre o balance, faz com que a pressão seja detectada da mesma forma e a mesa incline para que as bolinhas rolem em direção aos buracos. Então vamos ver o vídeo para vocês entenderem melhor como o jogo funciona? Viram? É bacana, né? Então esse jogo serve muito bem para um treino inicial de equilíbrio, como vocês puderam ver, porque os deslocamentos do centro de gravidade são relativamente pequenos. Ele pode ser usado, por exemplo, para treino de equilíbrio em pacientes idosos, como a gente colocou aí, gestantes, pacientes neurológicos. Tem observação, os pacientes cadeirantes, por exemplo, podem jogar sentados sobre a plataforma. Isso é muito bacana, então você pode apoiar a plataforma em qualquer superfície, onde os 4 pés do balance se mantenham apoiados e colocar o paciente sentado sobre ela. E aí o deslocamento do tronco que vai fazer a ação do jogo acontecer. Já usando um apoio unipodal, como vocês estão vendo aí nessa primeira imagem, você aumenta o grau de dificuldade do treino.
né? E nessa posição de agachamento a fundo, além de equilíbrio, você também treina força muscular de membros inferiores, que pode ser o seu objetivo ali naquele momento. E ele também é um jogo muito útil na fisioterapia pélvica, para um trabalho de mobilidade pélvica, por exemplo, para anti-retroversão, as inclinações laterais, a circundução da pelve, quando a paciente está posicionada sentada sobre o balance. Então, nessa segunda imagem que vocês estão vendo aí, a paciente está sentada sobre o balance, que está posicionado em cima de um dos equipamentos do Pilates. Essa é uma das pacientes de uma de nossas pesquisas, e a gente posicionou aí porque o equipamento de Pilates na clínica escola estava posicionado na frente da TV, onde a TV está instalada. Então, a gente adaptou esse espaço. É importante para vocês perceberem que qualquer espaço pode ser adaptado para game terapia. Né, e a gente cuidou para que ela tivesse com os pés bem apoiados e 90 graus de flexão de joelho e quadril, para que só os movimentos da pelve fossem detectados pelo balance. Agora vejam essa imagem do balance sobre a cama elástica, com o grau de dificuldade aumentado para o paciente se equilibrar. Então você pode usar a criatividade e ir aumentando o grau de dificuldade no mesmo jogo. E aqui eu tenho uma dica. Que tal treinar os músculos do assoalho pélvico nessa posição? Usando cones vaginais durante o jogo, impondo carga para os músculos do assoalho pélvico. Porque eu já penso nisso, né? Agora, independente do tipo de paciente e da posição que você escolheu para posicionar ele sobre a plataforma, a função executiva vai ser treinada. O paciente sempre vai precisar criar sua estratégia para garantir que vai encaixar a bolinha no buraco sem deixar as outras caírem para fora, dentro do tempo, se vocês perceberam no jogo, né? Então, dentro do tempo que ele tem. Então, envolve tomada de decisão o tempo inteiro e, consequentemente, dupla tarefa, cognitiva e motora. Mas você também pode criar uma dupla tarefa motora. Por que não? Vamos pensar naquele exemplo dos cones vaginais que eu gosto? Você pode pedir para a paciente, cada vez que uma bolinha for encaixada no buraco, contrair os músculos do assoalho pélvico. Ou outro grupo muscular, né? Então, toda vez que a bolinha for encaixada, a paciente realiza uma flexão ou uma abdução de ombro até 90 graus. E ela pode estar segurando um halter, por exemplo, inclusive, né? Impondo carga aí aos membros superiores. Então, são infinitas possibilidades. Aproveite. E aí, continuando nesse console, o Xbox 360 com sensor Kinect, a gente tem esse jogo Cume dos Reflexos. E ele é encontrado... Ele é um minigame, na verdade, né? Ele é encontrado dentro desse jogo aqui, ó, Kinect Adventures, tá? Esse jogo, às vezes, vem junto mesmo com o console, ele vinha junto com o console, mas você pode encontrar ele separado também. E esse jogo, o objetivo dele, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de ambientar o paciente, eu digo assim para o paciente, você tá numa montanha, num terreno montanhoso, cheio de árvores, é uma floresta incrível, então é um momento de aventura, e você tá numa plataforma sobre trilhos. E o seu objetivo é você chegar no final do trajeto o mais rápido possível. Então, você tem que gerar dinâmicas para vencer os obstáculos, não impactar nos obstáculos, tem que desviar de todos e ainda pegar muitas moedas. Então, o maior número de moedas vai gerar mais pontuações e aí você vai ganhar prata, ouro, e o seu objetivo é chegar lá na pontuação máxima, né? Então, ganhar o máximo possível de moedas. E aí eu ambiento ele dessa maneira. Então, esse jogo, a gente já usou bastante ele nas pesquisas, e no meu mestrado e no doutorado, eu utilizei esse jogo para trabalhar a postura dos pacientes. Então, como vocês podem ver na imagem de baixo, nessa primeira imagem onde eu estou com uma idosa, estou pedindo o crescimento axial dela, eu estou trabalhando aí postura dos pacientes com Parkinson, a pesquisa que eu já comentei com vocês. Então, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando esse crescimento axial, pedindo a contração da musculatura, eu estou pedindo os deslocamentos dela para vencer esses obstáculos. Então, ela tinha que fazer isso com endireitamento postural. Da mesma maneira, as crianças que vocês estão vendo aí na próxima imagem. Então, como vocês estão vendo, não tem nada na mão do paciente. O paciente tem liberdade para se mover, para justamente fazer os desvios, os deslocamentos. Então, ele faz o comando todo com a mão, para começar o jogo, para disparar o jogo, para parar o jogo também. Todo o comando é feito manualmente ou com comando verbal, porque você pode chamar o Kinect. Kinect, jogador 1, Kinect, jogar. E aí o comando do jogo acontece e a jogabilidade então se dá com o movimento do indivíduo, né? Então isso é muito importante dizer. Mas para vocês entenderem melhor,
as dinâmicas e o que você pode, então, trabalhar com esse jogo, vamos ver o vídeo dele? Como é que ele vai funcionar? Vamos lá! E aí, gente, ficaram todos aí animados? Você animou, Adriana? Muito! O jogo gera bastante animação. Então, como eu coloquei já para vocês antes, dá para trabalhar muito bem amplitude de movimento, deslocamentos de membro superior, de membro inferior. Então, você pode trabalhar esses deslocamentos, essas amplitudes, e pode também, então, estar trabalhando junto com a postura. Aí, no caso, você está trabalhando controle postural dinâmico. Né? Então, naquele outro exemplo do Lotus Fox, a gente estava trabalhando estaticamente, um trabalho um pouco mais estático. E agora você está trabalhando controle postural dinâmico. Nessa primeira imagem aí de baixo, é da pesquisa do mestrado, que eu trabalhei com as crianças para trabalhar a postura delas. Então, ali eu estou dando o estímulo, que é importante, né? Ter a supervisão de um fisioterapeuta nesses trabalhos, especialmente quando você está começando a trabalhar com videogame com o paciente que nunca trabalhou com videogame. Então, é importante ter essa supervisão. Então, mesmo sendo crianças, que de repente você pode pensar que é uma população que já tenha mais integração com o videogame, mesmo assim eu tenho que orientar o movimento correto, porque se você fizer um movimento exagerado, já que o próprio videogame estimula isso, estimula você a fazer o seu máximo de movimento, você está lá imerso, vai tentar fazer o seu melhor. Isso pode gerar movimentos que vão além da necessidade, além do seu objetivo terapêutico. Então, você precisa estar dando orientação para que o paciente não se lesione. Então, é muito importante você estar junto ali com o paciente, orientando essa dinâmica, para que você consiga fazer uma boa estabilização, um bom ajuste junto com a melhor dinâmica possível. Então, ali eu estou orientando a posição ideal da pelve, porque ela estava fazendo os movimentos gerando muita antiversão pélvica. Então, ali estou gerando a consciência para ela, estou dando o estímulo manual para que ela faça a organização e ativação da musculatura. E assim a gente vai trabalhando o controle postural dinâmico. E aí eu solicitava o crescimento axial, ativação do transverso abdominal, e ao mesmo tempo que isso acontecia, gerava deslocamentos laterais, abaixava, pulava. Então, tudo isso associado a esse estímulo do ajustamento postural, do endireitamento postural. E vocês podem ver aí na imagem, ele está trabalhando em dupla, estava trabalhando em dupla com as crianças. Isso é muito legal também, porque isso trabalha a interação, trabalha também a questão social, né, a participação e, claro, a competição. Então, quando você está competindo com o outro, você também está vendo a pontuação que o outro faz e você vai tentar não ser melhor só que o outro, mas você vai tentar ser melhor do que você mesmo já foi. Então, você vai tentar superar a sua pontuação, superar o que você já conseguiu fazer, tentar ser melhor. Então, isso é muito legal, porque não é só competir com o outro, é também competir com você mesmo, de uma forma positiva. Então, essa orientação é também importante que o fisioterapeuta tenha em mente para poder fazer com que essa competição seja uma competição saudável e prazerosa. O próprio jogo também já estimula isso com a música, com a sonoridade, né? Então, isso já gera uma boa integração e essa participação é legal, é interessante você associar. Outra coisa que você vai estar trabalhando é fortalecimento e a resistência cardiovascular, porque vocês viram que é um jogo com bastante deslocamento. Então, você tem que estar pulando também para gerar um movimento mais rápido da plataforma, fazendo agachamentos constantes, alcance de moedas, saltos constantes. Então, esse trabalho, ele gera tanto fortalecimento de membro inferior, claro, porque o próprio gesto de agachar diversas vezes
e o gesto de pular já faz esse fortalecimento, e também de membro superior por conta dos alcances. Mas a característica do treino, onde os desafios vêm de forma inesperada, de uma forma onde você tem que abaixar em alguns momentos, em outros momentos você tem que pular, depois você volta a abaixar, depois você volta a pular, depois você volta a pegar a moeda, tem uma característica semelhante a um treino intervalado. Então, é uma forma interessante de você trabalhar sem gerar uma necessidade de repetição seriada de uma determinada sequência de movimentos. Então, você faz repetições diversas, e isso diversifica muito a tarefa. O paciente, então, faz as repetições sem perceber que está fazendo. Isso é um ganho muito interessante. O paciente termina a sessão achando que o tempo praticamente não passou para ele, né? Então, ele vai querer ficar, ele vai querer fazer o melhor, e você está dando aí uma possibilidade de fazer um trabalho que gere uma característica de treino, às vezes até semelhante a um treino aeróbico, tá? Então, a gente já tem evidências que mostram que os exercícios com videogame têm uma característica equivalente a um treino de leve a moderado, e às vezes, até dependendo de como você utiliza, de moderado a intenso, semelhante a um treino aeróbico. Então, é possível trabalhar resistência cardiovascular com esses pacientes, independente da idade. Independente da idade mesmo, porque se vocês podem ver na imagem 3, o idoso da pesquisa de Parkinson, que eu comentei com vocês, pulando, saltando, tá? Então, ele tá se jogando mesmo. Então, observe como você pode trabalhar equilíbrio aí nesse jogo. Porque, claro, para trabalhar equilíbrio, você tem que gerar desequilíbrios. E por esse jogo não ter o balance, você vai gerar muitos desequilíbrios. Porque você vai tentar trabalhar com que o paciente consiga retomar aquela estabilidade. Então, ele trabalha esse equilíbrio dinâmico aí no caso, estimule, gente, diferentes bases de sustentação. Então, pode trabalhar inicialmente com o paciente com os pés mais afastados, se para ele assim for mais confortável. Pode trabalhar depois em apoio unipodal, mudando apoios. No caso dos idosos com Parkinson, eu trabalhava com apoio bipodal. Então, nem sempre eles conseguiam dar esses saltos que esse idoso está dando aí. Então, como ele não conseguia dar salto, eu pedi para que eles caminhassem como se estivessem saltando, mas andando rápido, levantando bem a perna. Então, fazendo um trabalho prévio ao salto, para ir depois eu ir preparando, gerando mini saltos, até com saltitos, né, que eu chamava de saltitos, para depois você ir tentando trazer os saltos mais altos. Esses pacientes, então, foram trabalhados durante 8, né, semanas de tratamento. Foram 8 semanas de tratamento, 3 vezes na semana, e eles alcançavam esse nível de salto. E outra coisa interessante é que esse tipo de trabalho também integra a marcha aí, porque você está trabalhando movimentos que vão ser incorporados para a marcha. E esses pacientes melhoraram na avaliação que a gente fez antes do treinamento, depois do tratamento, foi um ensaio clínico. A gente observou melhora do teste de caminhada de 10 metros, melhora do teste de caminhada de 6 minutos, com estatisticamente significante no antes e depois desses pacientes que fizeram treinamento com videogame. Da mesma forma que a gente viu resultados positivos também no treino com a fisioterapia. Então, ele pode vir, sim, o videogame, a ajudar no trabalho da fisioterapia, integrando atividades que venham explorar o máximo do paciente, de uma forma dinâmica, de uma forma divertida e, claro, efetiva. E aí, se vocês estão vendo, também trabalha a função executiva, porque está bem claro aí a necessidade cognitiva de você perceber o obstáculo, planejar uma estratégia motora para desviar do obstáculo e já pensar no próximo obstáculo que vai vir para você já tentar fazer essa estabilização, esse controle, esse planejamento da execução motora. Então, você pode aí fazer diversas associações, diversos trabalhos para promover não só esse tipo de estímulo que a gente está dando aqui, mas esse videogame é um dos mais... Esse e o do Nintendo Wii, né, Adriana, foram os mais pesquisados na literatura. Então, as evidências científicas mostram resultados positivos, especialmente desses jogos que são os mais testados. Esse do Kinect Adventures e o do Wii Fit Plus. Então, gente, usem e abusem. Então, assim, esse momento aqui é um start, né, Adriana? Para que vocês possam perceber a funcionalidade desse jogo. E esse, então, eu sou suspeita para dizer, adoro. E aí, que tal esse start? Que tal esses exemplos? Agora me diz uma coisa, você tem conseguido reproduzir em seus atendimentos habituais o que você acabou de ver nesses exemplos desses jogos? Eu imagino que você não tenha, né? Pois é,
mas os seus próximos pacientes vão ter essa experiência.